João capítulo 6, versículo 48. Eu pedi a Bíblia para acompanhar. Pronto, mas pronto, ali. Sim. 48, versículo 48. 6:48. 6:48. Eu conheço a Bíblia. Ó, meu filho, você tá, ó. Então, por favor. Vamos fazer o seguinte, não, tá bom. Então, por favor, agora só. Todos agora são ouvidos. Amém? Versículo 48 diz assim: eu sou o pão da vida. Olha, o versículo não é muito grande. Eu sou o pão da vida. Agora eu quero que todos digam, você que tem, não precisa nem olhar para a Bíblia, porque olha quanto é. Eu sou o pão da vida. 1, 2, 3. Eu sou o pão da vida. Melhorou, mas ainda pode ser melhor. Amém? Amém. 1, 2, 3. Eu sou o pão da vida. Amém? Amém. Quem foi que disse que era o pão da vida? Jesus. E o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo chegou para tentar Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus diz: nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então tenha certeza, esta palavra, ela saiu da boca de Deus e ela fala conosco hoje diretamente. Não, você está ouvindo o som da minha voz, mas a palavra, ela é de Deus. Algo rápido aqui para você. Quem já recebeu carta aqui algum dia? Olha, a jovem ali, os mais velhos não receberam. Tá amarrado. Nem aquele bilhetinho do namorado. Não venha dizer, irmã Sigla, que você nunca recebeu. É, irmã, então tá encalhado. Pode, irmão. Mas todos sabem o que é uma carta, né? Hoje, agora, com o celular não precisa, né? Tanto segredo nesses celulares. Vamos fazer uma oração para Deus revelar os segredos que está neles? Não? Tá com medo? Vamos orar para Deus abrir um telão aqui na parede? Isso. E mostrar? Isso. Jesus não faz isso. É só pra gente, né? Aí se fizer, será bom. Será, irmão? Isso vai ser feito no juízo final do último dia. E diz que todas as obras serão reveladas justamente para que haja um julgamento de tudo que nós fizemos, de bom ou de mal. Tudo. Então, olha, saiba disso. Por isso, aproveita agora e começa a buscar ao Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, lá no livro de Isaías, diz que Ele perdoa os nossos pecados e lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, Ele diz que Ele pega toda aquela vida velha, aquela situação velha e lança no mar do esquecimento. Sabe para quê? Para não lembrar mais. Para nós não nos lembrarmos mais. Então, no capítulo 4 de Mateus fala sobre a tentação de Jesus, em que o Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito para ser tentado. Você sabia que tem situações na nossa vida que o próprio Espírito de Deus nos conduz a certas situações para sermos tentados?
o Senhor Jesus no deserto, jejuando e orando. E diz que quando chegou o último dia, Jesus teve fome. Aí veio o diabo. E aí começou aquela conversa. E Jesus sempre, usando a própria palavra. O diabo usando a palavra. Não está escrito na palavra que Deus manda anjo para se sustentar nas suas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Então se lança daqui abaixo. Jesus diz: não tentarão o Senhor teu Deus. Até que chegou o momento em que diz: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então diz que aí o diabo se ausentou e saiu. Aqui também nos dá outra lição, que o diabo vai nos tentar nos nossos momentos de fraqueza ou de necessidade. Ele apareceu para Jesus quando já estava no fim, quando chegou os 40 dias, que é no linguajar 40º, ou o que é? Deu 13º, 14º, e aí vai. 40 dias é o quê? Quem sabe? Eu não sei. 40º? Não, quarentena é 40 dias. Eu acho que é o 40º dia, alguma coisa assim, que tem a ver com... Eu não sei se é isso, viu? Olha, eu não fui em escola, não sei não. Vou tentar lá saber agora. Bom, chegou os 40 dias. Final, isso também dá para mim e você entender que muitas das vezes quando estamos próximo da bênção, vencendo a batalha, o inimigo vem para tentar. Quando chegou deve ser isso, né? Bom, 40 dias. Jesus em fome, veio o diabo, o tentador, para tentar. Por isso é importante nós estarmos atentos. Que muitas das vezes, irmão, tem bênção que a gente já começou ela diversas vezes. Batalha diversas vezes. Só repetindo. Quando chega no dia da vitória, o camarada ou a gente dá um vacilo, perdemos a bênção. Aí tem que começar de novo. Alguém aqui já viu falar sobre Paulo? Que Paulo disse assim: eu já recebi que era 40 varadas. Mas ele disse: já recebi 29 ou 39 menos uma. Porque se ele desse 40 chicotadas, encerrava ali. Então eles davam 39 e deixava uma, que era para começar de novo. O que eu estou procurando dizer com isso, o Espírito está me fazendo lembrar, é que, por exemplo, 39º dia, que é 39 dias, vem o último dia, digamos que é o dia da vitória, para fechar os 40. Aí a pessoa murmura, faz alguma coisa, vacila e diz: agora vai começar tudo de novo. Mas Jesus foi firme até o fim. Então, quando nós permanecemos firmes, quando nós perseveramos, ainda que o tentador venha, mas nós vamos ter vitória. E aí dá para você entender, você pode ler em casa, mas alguns aqui que lê Bíblia ou já ouviu a mensagem, sabe? Que depois que o diabo saiu, aí diz que veio os anjos e o serviram. Os anjos só vêm, os anjos estão de lá. Era o diabo tentando Jesus e os anjos de lá, só prestando atenção. Quando Jesus disse: vai de Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, diz que o diabo então saiu, e aí veio os anjos e o serviram. Está vendo? Então é preciso nós permanecermos firmes. Aleluia! Não vacilarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguirmos em frente, porque os anjos já estão prontos, postos, digamos assim, com as nossas vitórias, com as nossas bênçãos na mão para nos entregar. Mas ele só entrega se nós chegarmos até o último momento fiel. Se nós recuarmos, aí o anjo diz: e aí vai embora com a bandeja, se ergue a bandeja, se ergue eu não sei o que é, mas eu sei que volta com a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Então ser firme. Está passando por uma luta, por uma provação, se é que é uma provação, uma dificuldade, não desiste. A palavra de Deus, ele diz: olha, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Aleluia! Permanecer firme até o fim será salvo.
permaneça firme até o fim. Então aqui diz o Senhor Jesus, diz: eu sou o pão da vida. O pão que alimenta, não apenas não está se falando diretamente ao nosso estômago. Por isso que eu peguei essa Bíblia aqui justamente para mim trazer algo aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Como a letra muda, vou ter que pegar na mão aqui para a gente mais perto. Eu acho. Pega aqui. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Os líderes religiosos frequentemente pediam que Jesus lhe provasse, porque ele era melhor do que os profetas que o antecederam. Então Jesus fez uma alusão ao maná que os foram servidos no deserto. No livro de Êxodo, capítulo 16, quando os israelitas estavam passando pelo deserto, pode deixar lá mesmo, e ali foram alimentados com maná do céu. Então Jesus diz: olha, Moisés e aquele povo foram alimentados pelo maná, mas todos os dias era preciso ter maná, era preciso ter pão para alimentar. Mas porém, eu falo que eu sou o pão da vida, que alimenta a alma, alimenta o espírito. Glória a Deus. O pão que perece, vocês têm. Agora, o pão que eu dou, que tem uma passagem que diz, Jesus vira para o povo e diz: essa multidão me segue, não pela palavra da salvação, não pelo pão da vida eterna, mas pelo pão que perece. Por causa da multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus, porém, está dizendo: eu ofereço. Que aqui fala também sobre, ele diz: aquele que não comer da minha carne, que é o versículo 50 e 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então era algo que disse: mas que negócio é esse? Comer a carne dele, beber o sangue, é canibalismo? Alguém aqui, porém, é canibal? Não. Jesus está dizendo que ele ia se entregar. Ele ia entregar a sua vida para ser moída, digamos assim. Ele ia entregar a sua vida ao sofrimento, para que da qual houvesse salvação para os perdidos, aonde um desses estava e está eu, para a salvação que o Senhor Jesus nos dá. Glória a Deus, aleluia. Então essa era uma mensagem chocante: comer o corpo e beber o sangue. Como poderia isso? A ideia de beber Louvado seja o teu nome, Jesus. e querer o sangue, sobretudo humano, era algo que era ignorado pelos judeus. Só que Jesus estava falando num corpo espiritual. Ele ia entregar o seu corpo físico para ser crucificado. Ele ia entregar o seu corpo físico para ser machucado pelos soldados romanos. Ele teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Os espinhos cravaram sobre a sua cabeça. Sangue saía. Ele apanhou muito. Diz que o chicote, lá no livro de Lucas, aqui no capítulo 21, diz que o Senhor Jesus foi de tal forma humilhado, e tudo ele suportou por mim e por você. Cuspiam no rosto dele,
escarneciam dele, dizendo: você não é filho de Deus? Você não é o Salvador do homem? Então diga quem foi que te bateu. Jesus sabia de tudo, porém ele não podia renunciar, porque ele tinha uma missão: salvar a mim e a você. Você acha que o que sustentou Jesus na cruz foi os pregos travados nas mãos? Não. O que segurou o Senhor Jesus naquela cruz foi o amor por mim e por você. A única coisa que sustentou Jesus na cruz do Calvário foi o amor para salvar a sua vida e a minha vida, para salvar a humanidade. Nós já ouvimos tanto que muitos nem sabem onde está escrito, mas conhecem o versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim, para morrer por nós, para salvar a nossa vida, para que todo aquele que nele crê não pereça. O amor de Deus por mim e por você foi tão grande que ele deu o seu único filho. Glória a Deus, aleluia. Para vir a este mundo, sofreu o que sofreu. Ele padeceu tudo o que padeceu. Ele teve todas as necessidades como nós, homens e mulheres, temos. Porém, nem todas elas ele o atendeu. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era 100% homem para sofrer as mesmas dores que os homens, que a humanidade sofre. As mesmas dores. Ou alguns acham que se Jesus pisasse no espinho, o espinho não ia furar os seus pés. Sim. Ou alguns acham que Jesus não teve necessidade de ir no mato também fazer as necessidades que nós fazemos. Hoje nós temos banheiro, naquela época não existia. Mas Jesus também foi 100% Deus. Como? Espiritual. Espiritualmente. Ele não atendeu os desejos da carne, os prazeres da carne. Não. Porque ele precisava vencer todas essas necessidades. Ele precisava vencer todas essas dificuldades para garantir a minha e a sua salvação. Glória a Deus, Santo Deus de Israel. E a minha e a sua salvação foi garantida por Jesus. Agora cabe a eu e você servi-lo, entregar a nossa vida, renunciar à nossa própria vontade. Jesus diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa a sua situação hoje, se é um drogado, se é um alcoólatra, se é um prostituto, se é um adúltero, se já foi um assassino, um ladrão, um mentiroso, não importa. Jesus diz: vinde a mim. O único meio de libertação e de salvação está em Jesus. O diabo está aí tentando destruir vidas, almas, casamento. Mas é porque, infelizmente, falta Jesus. Por isso que a importância, irmão, de nós como crentes, sermos crentes em Jesus, para que tenhamos luz o suficiente para irradiar, para refletir na vida daqueles que estão precisando de um socorro. Tem muitas pessoas que elas até estão sorrindo, mas por dentro elas estão deslaceradas, angustiadas. Por dentro elas estão cheias de solidão, de tristeza, de angústia. Tem muitas pessoas depressivas. Glória a Deus, aleluia. Mas porém, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Glória. Glória a Deus. Aquele que está em mim, Aleluia. ainda que morra, viverá. Muitos não entendiam. Hoje tem muitos que também não entendem. Diz: que maravilha, eu não vou morrer. A morte
João 14, Jesus diz: eu vou para o Pai. E quando eu for, preparei lugar. Não turbe vossos corações, creio também em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, virei outra vez, para levar vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Aonde é que Jesus está? Na glória. Ele está presente na forma do Espírito Santo em nossa vida. Assim como também pode estar, e eu acredito, está entre nós, procurando alguém que ainda não recebeu Ele, não recebeu a sua presença, a sua graça, a sua palavra, para dizer: eis-me aqui. Porque também Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. O Senhor Jesus quer fazer uma festa na sua vida. O Senhor Jesus quer fazer uma ceia. Ceia significa festa, alegria. Ainda que você esteja vivendo uma tristeza, como quase acontecia naquela festa de casamento em Canaã da Galileia, quando o vinho acabou. Mas a melhor coisa que aquele casal fez foi convidar Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, ainda que o vinho venha a faltar, ainda que venha a faltar alguma coisa, Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós temos o Senhor como pastor da nossa vida, não vai nos faltar. Ainda que esteja difícil aqui, mas o Senhor é o seu, é o meu pastor, que vai trazer o sustento, vai trazer a provisão na hora certa. Aleluia. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele come não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus dizendo aqui: olha, esse pão que eu dou é a minha carne, ou seja, é o meu corpo, que vai ser sacrificado, vai ser pendurado em um madeiro, para salvar aqueles que creem, para salvar aqueles que acreditarem e entregar suas vidas. Porque tudo tem um fim, e todos nós um dia iremos prestar conta de tudo que fizemos. Até dos pensamentos que às vezes a mulher não sabe, o marido não sabe, mas Deus tem tudo anotado. E tudo isso um dia vai servir de acusação para cada um, ou para absorver condenação ou absolvição. Mas hoje mesmo pode ser absorvido quando entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, passamos a ter uma vida cuidada pela sua palavra, pelo seu Espírito. Irmão, como essa cidade e esse mundo está precisando de crentes, não apenas de carregadores de Bíblia, não apenas de frequentadores de igreja. Não é isso que o Senhor está precisando. Porque se eu dizer a você que o diabo também frequenta a igreja, você pode se assustar. Se eu dizer que o diabo também prega, você pode se assustar. Salvador, foi dada uma oportunidade para uma irmã lá na nossa igreja. A palavra nossa é o ministério, mas a igreja é de Deus. A irmã começou a cantar, falar em mistério, pai, mas aquilo me incomodou. Eu ainda esperei ela terminar o louvor. Quando terminou, sempre lá ficava no altar, e a igreja dela é menor do que essa ainda. Só cabia 3 carreiras de cadeira. Não, calma aí, vamos fazer oração. Não cheguei nem a fazer oração.
Quando levantei a mão, o cabelo da mulher foi lá em cima e se manifestou. Então, irmãos, hoje são tantas coisas. Mas por que isso acontece? Aonde falta a essência da presença de Deus na vida de homens e mulheres de Deus, para que possa discernir certas coisas. Como também lá chegou um camarada todo, né? Era um macumbeiro. Ele se vestiu e disse: hoje eu vou ver quem é aqueles. Hoje eu vou entrar numa igreja como se fosse pastor. Se vestiu, pegou uma Bíblia, entrou. A primeira coisa que fizeram foi levar ele para o altar. Deu a oportunidade, ele falou, mas no final ele disse: os irmãos, vocês me conhecem como pastor da onde? Teve uns que disseram: não, mas dá pra gente ver o brilho. E aí um disse uma coisa e disse outra. Pois é, então tá faltando muita coisa. Vocês conhecem? Terreiro não sei o que de São Jorge, tal lugar? Conheço. Pois eu sou o chefe de lá. E hoje eu decidi justamente me vestir assim, pegar uma Bíblia, que lá também nós temos uma Bíblia, e entrar numa igreja. Essa aqui foi a que eu entrei. Justamente para saber o tratamento e como você... Muito bem, fui muito bem tratado. Isso eu não posso negar. Mas a quem vocês estão entregando o altar? Olha que lição de moral. Verdade, é forte. A quem vocês estão colocando no altar? Aparência? E os irmãos, teve irmão lá que falou em língua à vontade quando ele estava lá. Logo ele falou de uma palavra de Isaías, né? Não temas que eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Isso aí, todo mundo. Então, existem essas situações. Por isso que eu digo que não basta ter uma placa. Se alguém vem aqui por causa de uma placa, as placas estão todas aqui dentro, até porque essas não são daqui. O nome, a igreja é essa mesma, mas são placas, né, que já foi tirada para botar outras novas de outros lugares. Então tem isso. Não é porque tem uma placa de igreja, não é porque tem um título de pastor, de qualquer que seja. Muito mais do que isso, Deus precisa para que Ele possa agir nessa terra através da sua e da minha vida. O Senhor Jesus disse que Ele disse: vinde a mim, eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Jesus disse que Ele, olha irmãos, tem algo que eu não consigo concordar. As pessoas dizem assim: Deus não precisa de mim. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, está acima de tudo. Mas quem é que Deus quer usar para pregar o Evangelho? É o jumento, o cavalo, os burros, os animais? Não. É eu e você. Será que é preciso cumprir o que a Bíblia diz através do apóstolo Paulo em Romanos, dizendo que se vós não clamar, as pedras clamarão? Não. Então o Senhor Jesus, Ele precisa que nós nos disponibilizamos das nossas vidas para Ele poder nos usar, para sermos a ferramenta para que haja salvação na vida daqueles que precisam. Porque Ele disse que eu enviarei. Quem é que Ele quer enviar? Claro, somos nós seres humanos. E Jesus não morreu por animais e nem pela floresta amazônica, não. Jesus morreu por mim e por você. Independente da sua beleza, Glória a Jesus. ou alguns que é desprovido de beleza, porque para mim todo mundo é bonito. Claro, para Deus não existe ninguém feio, viu? Não tem. Porque se tivesse, eu seria um dos rejeitados. Apesar que Deus está me transformando a cada dia.
Eu acho que vai nascer até dente. Estou orando para que o milagre aconteça. Não? Mas o que acontece? Deus é poderoso. Amém? Então quem é que é o pão da vida? Jesus. Hoje nós iremos participar dessa cerimônia, mas hoje eu tenho algo especial também. Aqueles que são os, como dizemos, habilitados para participar da ceia, mas tem algo diferenciado, que também eu vou orar e todos aqui vão participar. Não quer dizer que é uma ceia, mas vai participar de algo para que você possa ser fortalecido em Deus, para que as amarras venham se quebrar, para que os laços venham a ser desfeitos, para que as cadeias sejam quebradas e haja libertação, haja salvação, haja soluções de problemas, de casamento, de batizados e aí por diante. E quem sabe nas próximas, o mais breve possível, você participe da ceia. Mas deixa eu lhe dizer, se você tem uma vida com Cristo, independente de você estar batizado ou casado, mas se você tem uma vida com Cristo, aí eu tenho uma esposa, mas não sou casado. Mas se você tem uma vida com Cristo, e você é apenas dela, e ela é apenas servinte, se Jesus vier, você pode ser salvo. Pode ter certeza disso. Eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa, nós somos um casal, temos nossa família, só não somos casados ainda, faltam algumas coisas para resolver. E o que vai levar em conta é se pode resolver e não quer. Aí agora a tesoura come. Mas se tem algumas dificuldades, o Senhor vai saber. Você está lá, servindo a Deus, se dedicando a Deus, é fiel à sua esposa, é fiel ao seu cônjuge, ao seu marido. Então, vocês são um casal, é uma família. Mas se tiver com a vida do altar, na presença de Deus, vai. E às vezes tem alguns que está tudo bonitinho. Você acha que alguém vai ser salvo lá no céu levando uma certidão de casamento? Vai não. Tem muitos que são bonitinhos, certidão de casamento, tudo certinho, e não vai. Não vai. Porque não é isso que vai salvar a sua vida. O que vai salvar a sua vida é uma vida com Deus. Individualmente com Deus. Mas o que precisa fazer, precisamos fazer. Amém? Depois a gente vai ter uma mensagem sobre isso. Aleluia. Nós já vamos nos preparar para a ceia, aqueles que tomam a ceia. Sou batizado. E o que falta para participar? A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, 28, diz: examine o homem a si mesmo. Você precisa se examinar. Eu pequei. Pede perdão. Deus não perdoa por prestação, não. A menos que você peça perdão por prestação. Não vou pedir perdão por isso hoje, mas isso aqui não, porque eu ainda vou fazer amanhã, então não adianta, porque vai pegar num pacote só. O dia que se arrepender